Fala, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o livro de Juízes. Nos nossos 2 vídeos anteriores, nós vimos a história de Débora e Baraque, que conseguem novamente, com a mão forte de Deus, vencer seus inimigos, o rei Jabim. Agora, na sequência do livro, nós vamos estudar a história de Gideão e de seu filho Abimeleque, que percorre os capítulos 6, 7, 8 e 9. São 4 capítulos para esse importante juiz. Grande parte das pessoas que assistem os nossos vídeos e estudam a Bíblia conosco não são inscritas no canal. Por isso, pedimos que, se você puder, vá lá, se inscreva, aperte o sininho para que juntos continuemos a estudar a palavra de Deus. Abimeleque, que tenta ser rei depois da morte de Gideão. Serão 2 vídeos para estudarmos este nosso conteúdo dos capítulos 6, 7, 8 e 9 do livro de Juízes. Quando você pega o livro de Juízes no capítulo 6, vai começar como em todos os outros juízes. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos de Yahvé, e Yahvé os entregou por 7 anos nas mãos dos madianitas. E a mão de Madian se tornou pesada sobre Israel. E aí eles vão falar, o texto vai mostrar que todas as vezes que Israel plantava, eles vinham com suas caravanas, comiam tudo, não deixava nada, e o povo estava na penúria. E aí, lá no versículo 7, o povo clama a Yahvé. E Yahvé dá uma advertência, porque já tinha acontecido isso diversas vezes. Deus vem, liberta o povo fica numa boa, esquece Yahvé, começa a praticar o que é mal aos olhos de Yahvé, a idolatria, a falta da fidelidade, se enfraquecem, cai na mão do inimigo e depois clamam, lembram-se novamente de Yahvé. E aí, Gideão é escolhido por Yahvé a partir do versículo 11 para ser o libertador. E ele vai falar algo muito interessante. No versículo 15. Eu te peço, meu senhor, respondeu Gideão, como posso salvar Israel? Meu clã é o mais fraco de Manassés, e eu sou o último da casa de meu pai. E Yahvé vai falar que através da coragem dele, ele vai libertar Israel da mão dos madianitas, que é um povo que vem lá do norte, do oriente. E aí ele aceita essa missão. No versículo 25 vai começar Gideão contra Baal. E ele é chamado a destruir um altar de Baal que está no meio do povo. E ele vai à noite com um touro de segunda cria, destrói aquele altar, todo mundo acorda e fala assim, opa, cadê nosso altar? Ah, foi Gideão que fez. E o pai de Gideão vai falar assim, tá? Se ele é Deus, que se defenda a si mesmo, pois Gideão destruiu o seu altar. Isso no versículo 31. E no versículo 32, nesse dia se deu a Gideão o nome Jeroboal, porque se dizia que Baal contenda contra ele, pois destruiu o seu altar. Ou seja, ele lutou contra Baal e nada lhe aconteceu. A partir disso daí, ele convoca o povo à guerra e surge uma nova dúvida em Gideão e ele pede uma prova final disso daí. Uma prova chamada a prova do velo. Para nós, novelo. Para eles, velo, que é uma linha que você desenrola de um carretel. E aí é muito simples. Isso vai do versículo 36 até o final do capítulo, no versículo 40. Que é assim, eu vou desenrolar a linha, vou estender. Se a grama estiver seca e ela estiver molhada, é porque você está comigo. No outro dia ele faz o inverso. Se a linha estiver seca e toda a grama molhada e tal. E com isso ele percebe que Deus está com ele. Assim como também ele percebe isso claramente através de outros textos, já que ele também faz uma oferta a Yahvé no início e toda a oferta é consumida lá no início do capítulo. Depois dessa prova, na segunda parte da história dele, dividida em 4 partes, você tem que
Gideão vai a oeste do Jordão lutar. Então, Yahvé reduz o exército de Gideão. Aqui já começa assim. Ele tocou a corneta, chamou os homens, apareceram 32 mil homens. E Yahvé vai falar assim, nossa, 32 mil é muito. Vamos fazer o seguinte, quem estiver com medo, volte para sua casa. 22 mil estavam com medo e voltaram. Sobraram 10 mil. Yahvé chega para Gideão, lá no capítulo 7, versículo 4, fala, esse povo ainda é muito numeroso. Faz o seguinte, manda eles para a beira do rio. Aquele que chegar na beira do rio, se ajoelhar e trazer a água até a boca, você põe de um lado. E aquele que se deitar e beber a água com a boca, você vai reservar para si. 9.700 bebem água com a mão e são dispensados. 300 bebem água diretamente com a boca, debruçando-se no rio, e formam o exército dos 300, e eles vão lutar contra os madianitas, que são numerosíssimos. O texto várias vezes frisa isso. E aí, o que acontece? Gideão monta novamente uma estratégia. Se com Débora e Baraque a chuva caiu em cima da montanha e fez um rio, dificultando a locomoção dos carros de guerra, agora eles estavam todos acampados. Gideão divide 300 soldados em 3 turmas, uma de cada lado, coloca eles com umas ânforas com óleo e etc. E eles tocam cornetas, gritam cada um do seu lado. Então quem está desse lado pega e ouve o barulho e corre para o outro lado. Só que lá do outro lado alguém fez isso também. E eles se trombam no meio e acabam se matando. Ali, um matando o outro porque estava escuro, achando que era o inimigo, e eles lutam entre eles mesmos. Por 3 cantos, 300 homens novamente vencem um exército muito forte. Não se fala em morte do lado de Israel, apenas que eles venceram a guerra novamente, não com 32 mil soldados, mas com 300 soldados. Yahvé é quem luta pelo povo. E aí vem a reclamação dos Efaimitas, já no capítulo 8, que eles reclamam, por que vocês não nos chamaram para a guerra? Não, mas não foram vocês que mataram os 2 reis quando eles fugiram? Puta beleza e etc. Ou seja, alguém fala, não, você não nos convocou para a guerra. Todos foram convocados. Já no capítulo 8, versículo 4, nós temos a campanha de Gideão na Transjordânia, ou seja, depois do Rio Jordão, e o fim de Gideão. Então Gideão persegue o inimigo para além do Rio de Jordão. E lá ele também vai derrotar Zeba e Salmana, e vai, aqui falam que eles tinham 125 mil soldados que foram mortos durante essa campanha de Gideão, e Gideão vinga todo o seu povo. E no fim da vida, Gideão ele tem mais de 70 filhos, e aqui se fala que ele teve um filho com uma concubina, chamado Abimeleque, e que ele teve muitas mulheres. Ou seja, não era normal alguém ter muitas mulheres para ter esse número de filhos. Significa que ele deve ter ganho algum dinheiro, prosperou depois que os madianitas foram expulsos, ou ficou com algum despojo desse povo. E já no final do capítulo 8, fala que depois da morte de Gideão, os israelitas voltaram a se prostituir aos Baais e tomaram por Deus a Baal-Berite. Os israelitas não se lembraram de Yahvé, seu Deus que os tinha livrado das mãos de todos os inimigos dos arredores, e não demonstraram a gratidão que deviam à casa de Jeroboão Gideão, por todo o bem que tinha feito a Israel. E aqui já abre o caminho para a história de Abimeleque. Então, Gideão, um juiz que conseguiu uma vitória contra um povo muito numeroso, bem preparado, mas que a vitória é atribuída exclusivamente a Yahvé. Nosso próximo estudo, nós vamos ver a realeza de Abimeleque. Paz e bem.